não é injusto, Ele não é mau, Ele é bom, Ele é cheio de amor, Ele é cheio de misericórdia. Deus é suficiente e nos supre em todas as coisas. Cristo é o único capaz. Por isso não desista, persiga, caminhe, insista em seguir o Senhor. Ele quer que você tenha uma experiência real e viva com essa palavra. Boa noite a todos. Estamos aqui para compartilhar, né, a terceira mensagem do nosso devocional, o Alimento Diário. A Minha Graça Te Basta, a terceira semana, não é, do nosso devocional. Eis que estou aqui, ó Deus, para fazer a Tua vontade. Então, se você não se inscreveu ainda no canal, inscreva no canal, né, dê um like, né, nós seremos bastante gratos. Então vamos orar para que Deus possa nos abençoar e possa falar ao nosso coração e possa resplandecer a sua luz e que possamos de fato ver os planos de Deus para nossas vidas. Senhor, nessa noite nós somos gratos a Ti, pela Tua fidelidade, pela Tua bondade. Essa noite ilumina os olhos do nosso coração. Faz-nos ver a Tua vontade. Faz-nos também, Senhor, caminhar, Senhor, de acordo com a Tua vontade e com o Teu propósito. Ó Senhor, nosso coração é grato pela Tua fidelidade, pela Tua bondade. Senhor Jesus, que a Tua palavra, como espada de dois gumes, possa entrar no coração de cada um que está ouvindo, Senhor, nesse exato momento. Senhor, que a Tua luz e que o Teu Santo Espírito, Senhor, encha cada vida, encha cada coração, Senhor, com a Tua presença, dando luz, dando, Senhor, cada dia, Senhor, a porção dobrada do Teu Espírito. Senhor, é isso que nós Te pedimos e é isso que nós Te agradecemos, em nome de Jesus. Então vamos lá, dando continuidade à nossa mensagem. Eis que estou, ó Deus, para fazer a Tua vontade. Hebreus capítulo 10, versículo 7, diz assim: Então eu disse, eis aqui estou, no rolo do livro está escrito a meu respeito, para fazer, ó Deus, a Tua vontade. E aí o versículo 8, ele continua. Depois de dizer como assim, acima, sacrifício e oferta não quiseste, nem holocausto e oblações pelo pecado, nem com isso te deleitaste, coisas que se oferecem segundo a lei. Então acrescentou, eis aqui estou para fazer, ó Deus, a Tua vontade. Remove o primeiro para estabelecer o segundo. O versículo 10. Nessa verdade é que temos sido santificados, mediante a oferta do corpo de Jesus Cristo, uma vez por toda. Muito interessante esse versículo e muito rico. Aqui mostra, não é? Aqui mostra que nós precisamos urgentemente o nosso viver precisa estar de acordo com a vontade de Deus. E quando o nosso viver está de acordo com a vontade de Deus, o que é que acontece? Acontece justamente o que o versículo 10 diz. Nesta vontade é que temos sido santificados. Então, quando nós fazemos a vontade de Deus, a nossa vida passa a ver um viver de santificação. Então, eu vou falar duas coisas
que nós precisamos para fazer a vontade de Deus. A primeira coisa que nós precisamos é nos colocar à disposição de Deus. Porque, veja só, aqui diz assim: eis aqui estou. Isso quer dizer que Cristo, como Filho de Deus, ele se colocou à disposição do Pai. E, com respeito a nós, não é diferente. Nós, como Filho de Deus, nós também precisamos nos colocar à disposição do Pai, apresentando o nosso corpo. Por isso que em Romanos, capítulo 12, versículo 1, diz o seguinte: rogo-vos, pois, irmãos, pela misericórdia de Deus, que apresentei o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o nosso culto racional. Aqui mostra que nós precisamos apresentar o nosso corpo a Deus como sacrifício vivo e santo. Então, como é que eu vou apresentar o meu corpo a Deus? Como é que eu vou me colocar à disposição de Deus? Gastando tempo. Gastando tempo na presença de Deus. Não tem como eu apresentar o meu corpo se eu não gastar tempo na presença de Deus. Por isso que Paulo diz: rogo-vos, pois, irmãos, pela misericórdia de Deus, que apresentei o vosso corpo como sacrifício vivo e santo e agradável. Então nós precisamos apresentar, colocar-nos à disposição de Deus, assim como Cristo, como Filho de Deus, se colocou à disposição do Pai, nós precisamos também nos colocar à disposição do nosso Deus, apresentando o nosso corpo ao nosso Deus, ao serviço ao nosso Deus. E nós só apresentamos o nosso corpo gastando tempo diante de Deus. Ó irmãos, como nós precisamos gastar tempo diante de Deus. Por quê? Porque o inimigo das nossas almas, o que mais ele quer é roubar o nosso tempo. É roubar o nosso tempo. Ó Senhor Jesus. Roubar o nosso tempo, porque se nós não tivermos tempo de orar, se nós não tivermos tempo de ler a Bíblia, se nós não tivermos tempo de pregar o Evangelho, como é que nós vamos fazer a vontade de Deus? Não tem como nós fazermos a vontade de Deus se nós não estivermos envolvidos com o próprio Deus, através da palavra, através da oração, através de pregar o Evangelho, através de apacentar os irmãos, através de cuidar da igreja, de cuidar dos santos. Por isso que o inimigo, o que ele mais quer é roubar o nosso tempo. Porque se nós não temos tempo, não tem como nós fazermos a vontade de Deus. E não somente é ter tempo vagos, ter tempo livre, mas é tempos gastos na presença de Deus. Pedro, ele só conseguiu abrir a porta para a salvação dos gentios. Por quê? Porque ele gastou tempo na presença de Deus em oração. Em Atos capítulo 10 mostra isso, que Pedro,
ele estava em oração, orando ao Pai, tendo comunhão com o Pai. E nesse momento de comunhão, nesse momento de oração, na qual Pedro, se colocou diante de Deus, Deus pôde falar para ele, a Pedro, a sua vontade. Embora que Pedro, aparentemente, ele não tinha reconhecido e sabido qual de fato era a vontade de Deus, naquela visão na qual ele teve, onde Deus mostrou para Pedro vários animais imundos. Pedro não, a princípio, ele ficou sem saber. Por isso que ele disse para Pedro, para o Senhor, Pedro falou para o Senhor, de maneira nenhuma, Senhor. O Senhor falou para Pedro, mata e come. E ele diz, Senhor, de maneira nenhuma. Porque para Pedro, aquilo era animal imundo. Mas Deus mostrou para Pedro a vontade dele, que era a salvação dos gentios. Mas por que Deus mostrou para Pedro a vontade dele? Porque Pedro estava gastando tempo em oração diante de Deus. Eu digo, vou dizer mais, não é gastar tempo, não é perder tempo, é ganharmos tempo. Nós precisamos ganhar tempo. E nós só ganhamos tempo quando nós estamos na presença de Deus, em oração, em comunhão. Então, a primeira coisa, não é? A primeira coisa para nós fazermos a vontade de Deus é nos colocar na disposição de Deus, apresentando o nosso tempo, o nosso corpo como sacrifício, gastando tempo em oração na presença de Deus através da palavra. E aí, em Salmos 143, Salmos 143, 10. Vamos ver o que diz Salmos 143, 10. Diz o seguinte: ensina-me a fazer a tua vontade, pois tu és o meu Deus. Guia-me o teu bom espírito por terreno plano. Aqui o salmista pede para Deus ensinar. Ensina-me a fazer a tua vontade. O que mais nós precisamos, de fato, irmãos, é que o Senhor nos ensine a fazer a sua vontade. Por quê? Porque o que mais nós fazemos é desviar da vontade de Deus. O que mais nós fazemos é nos distanciar da vontade de Deus. E precisamos fazer esse versículo a nossa oração todos os dias. Pedir para Deus, Deus, ensina-me a fazer a tua vontade. Eu reconheço que eu não sei fazer a tua vontade. Eu reconheço que eu preciso que o teu Espírito, que o teu Espírito me ensine a fazer a tua vontade. E aqui diz assim: pois tu és o meu Deus. Louvado seja o Senhor. Deus é o nosso Deus. Só que o nosso Deus tem uma vontade. E Ele precisa nos ensinar a fazer a sua vontade. E como precisamos? E o versículo continua: guia-me o teu bom espírito por terreno plano. O nosso caminhar é tortuoso. O nosso caminhar é defeituoso ainda. Só quando nós trilhamos a nossa vida de acordo com a vontade de Deus é que nós trilhamos caminhos retos e planos para o nosso viver.
Mas quando nós estamos distante, quando nós desviamos da vontade de Deus, todos os nossos caminhos são caminhos tortuosos. E que muitas vezes levamos muitas pessoas, irmãos, a tropeçar. Por quê? Porque ainda os nossos caminhos são tortuosos. Porque a nossa vida não está alinhada com a vontade de Deus. Isso precisa arder no meu e no seu coração. Isso precisa arder no nosso coração. De chegar e dizer: Senhor, eis-me aqui, estou para fazer a tua vontade. Mas para isso eu preciso que Deus me ensine. Eu preciso que Deus ajude-me a fazer a vontade de Deus, me levando a me envolver com o próprio Deus. Eu só vou fazer a vontade de Deus de acordo com o que Deus quer se eu estiver me envolvendo com o próprio Deus todos os dias. Aí Deus vai e mostra a sua vontade. E os nossos caminhos vão sendo aterrados, vão sendo aplanados. E aí nós vamos trilhando o caminho retos. Nós vamos deixar rastro que as pessoas, ao seguir, vai de encontro com a vontade de Deus. E a salvação chega até elas. Como nós precisamos alinhar o nosso viver com a vontade de Deus. Por isso que ele diz assim: ensina-me a fazer a tua vontade. Porque tu és o meu Deus. Oh, irmãos, que privilégio pertencermos a Deus. Nós temos essa certeza, embora ainda tendo caminhos tortuosos, embora ainda se desviando da vontade de Deus, mas nós temos uma certeza dentro do nosso espírito. Nós temos um Deus. Nós servimos a um Deus. E isso nos alegra e nos encoraja a prosseguir nessa caminhada. Louvado seja o Senhor. Então, a primeira coisa, como eu disse, para nós fazermos a vontade de Deus é nós colocarmos à disposição de Deus. E a segunda coisa, para nós fazermos a vontade de Deus, é nós obedecermos à direção do Espírito. Atos, capítulo 16. Atos capítulo 16, versículo 6 até o 10. Diz o seguinte: e percorrendo a região frígia, Gálata, tendo sido impedido pelo Espírito Santo de pregar a palavra na Ásia, defrontando Nísia, tentavam ir para Betínia, mas o Espírito de Jesus não permitiu. E tendo contornado Nísia, descendo a Trode, à noite sobreveio a Paulo uma visão, na qual um varão macedônio estava em pé e lhe rogava, dizendo: passa a Macedônia e nos ajuda. Assim que teve a visão, imediatamente procuramos partir para aquele destino, concluindo que Deus nos havia chamado para lhe anunciar o Evangelho. Aqui diz que Paulo, ele queria ir pregar a palavra em 2 lugares, mas o Espírito não permitiu. Ué, como assim? Como o Espírito não permitiu se Paulo ia
para esses lugares, esses 2 lugares, com o intuito de pregar o Evangelho. E o Espírito Santo simplesmente não o permitiu. Que lição que nós podemos tirar sobre isso? Aonde nós podemos nos encaixar aqui? Oh, amados, isso quer dizer que para nós fazermos a vontade de Deus, nós precisamos deixar a nossa vontade de lado. Isso mesmo. Para nós fazermos a vontade de Deus, nós precisamos deixar a vontade nossa de lado. E aí, quando nós colocamos a nossa vontade de lado e seguimos a direção do Espírito, que é a vontade de Deus, pessoas são salvas por nosso intermédio. Mas quando nós relutamos e não deixamos a nossa vontade de lado, seguimos obstinados em fazer a nossa vontade, mesmo sendo com as coisas de Deus, mas Deus não quer que nós façamos isso, não traz nenhum proveito para a vida das pessoas e para o plano de Deus e para o reino de Deus e para nossas vidas. Mas quando nós deixamos a nossa vontade de lado e seguimos a orientação do Espírito, o mover do Espírito, aqui diz que o Espírito não permitiu e simplesmente eles obedeceram. A Bíblia não diz, mas talvez Paulo também não tinha entendido aqui o porquê que o Espírito não permitiu. Mas o versículo 9 diz que à noite sobreveio a Paulo uma visão. E Paulo teve uma visão. Uma visão de um varão macedônio chamando para que Paulo o ajudasse. E o interessante é que Paulo, ele não hesitou. Imediatamente, a Bíblia diz que imediatamente, olha assim, o versículo 10 diz, assim que teve a visão, imediatamente. Ele não hesitou. Sabe, irmãos, sabe qual é a nossa maior dificuldade? A nossa maior dificuldade é que nós demoramos demais a reagir à palavra de Deus. Nós demoramos muito. E quando nós reagimos, muitas vezes nós não reagimos. Deus fala, Deus mostra a sua vontade para cada um de nós, mas nós não reagimos, nós ficamos ineptos, nós ficamos parados, não temos nenhuma reação. E quando nós reagimos, demoramos demais. Mas Paulo não. Paulo, assim que teve a visão, Paulo imediatamente ele reagiu. Irmãos, que possamos de fato, imediatamente, assim que ouvir a palavra profética que dá direção para a nossa vida, nós não podemos hesitar, nós precisamos reagir e dizer sim, amém, e nos colocar à disposição para praticarmos a palavra profética, e dessa maneira nós ganharemos vida. E Deus se agrada. E a vontade de Deus, ela é feita. Quanto mais nós reagimos ao falar profético, mais Deus pode nos usar. Quanto menos nós reagimos ao falar profético, menos Deus pode nos usar. O que nós queremos? Queremos ser um instrumento nas mãos de Deus, nos colocando à disposição de Deus,
a ouvir a palavra profética com um coração acolhedor, com um coração cheio de fé, cheio de alegria. E nos colocar diante de Deus para que Deus possa fazer a sua vontade. Louvado seja o Senhor. Sabe, amados, porque nós temos à nossa frente um caminho apertado. É exatamente isso. Toda a nossa carreira cristã é um caminho apertado. Então, Mateus capítulo 7. Mateus capítulo 7, versículo 13. Versículo 13. Deixa eu ver se é isso mesmo. Opa, Mateus capítulo 7. Exatamente isso. Versículo 13. Diz o seguinte: entrai pela porta estreita, larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz para a perdição. E são muitos os que entram por ela. Porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz para a vida, e são poucos os que acertam com ela. Muito interessante. Que aqui diz que largue a porta, certo? E espaçoso o caminho. E são muitos que acertam por ela. Ela quem? A porta. Não diz que é o caminho. E depois diz que estreita é a porta e apertado o caminho que conduz para a vida. E são poucos que acertam com ela. Ela quem? A porta. Então isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que primeiro, para você e eu percorrermos o caminho apertado, primeiro eu preciso entrar pela porta. Não tem como você, certo? Caminhar pelo caminho apertado sem você primeiro entrar pela porta. Então, quando foi que nós entramos pela porta? Nós entramos pela porta quando nós cremos em Cristo Jesus. Quando nós confessamos Jesus Cristo como nosso Senhor, como nosso Salvador. Aí nós entramos pela porta. Entrar pela porta, meus amados, não requer muito esforço da sua parte. Agora você caminhar pelo caminho apertado, porque o caminho é longo. O caminho é longo. Então louvado seja o Senhor, que nós já entramos pela porta e agora nós estamos no caminho apertado. O que é esse caminho apertado? O caminho apertado é aquele caminho que lhe restringe. E o caminho apertado que precisa ser percorrido até o reino de Deus visa fazer a vontade de Deus. Só que, infelizmente, a grande maioria nossa, entramos pela porta, entramos. Só que nós queremos caminhar pelo caminho largo. Ninguém quer caminhar pelo caminho estreito. Porque é muito mais fácil você caminhar pelo caminho largo. No caminho largo não há restrição para você. No caminho largo você faz tudo. No caminho largo você
faz o que você quer. Num caminho largo, você fala o que você quer. Simplesmente. Por que infelizmente, alguns irmãos dizem o seguinte: a vida é minha e eu faço o que eu quero. O que é que esses irmãos estão se metendo na minha vida? Claro, de fato, a vida é dele e ele faz o que quer. Mas quando nós nos dispomos a caminhar pelo caminho estreito, nós não fazemos o que nós queremos e nós não falamos o que nós desejamos, porque o nosso falar e o nosso caminhar visa a edificação da igreja, visa o cuidado com os santos, visa nós reinarmos com Cristo Jesus. Por isso que aqui diz que a porta estreita e o caminho apertado, ele conduz para a vida. A escolha é nossa. Mesmo crendo em Cristo, a escolha é nossa. Você entrou pela porta no dia que você creu em Cristo. Você entrou pela porta. Mas você entrou pela porta, precisa haver um caminhar. E nesse caminhar, você decide aonde você vai caminhar. Num caminho estreito ou num caminho largo. O caminho largo não traz edificação para a sua vida. O caminho largo não traz edificação para a igreja. O caminho largo não faz a vontade de Deus. O caminho largo não alegra o coração de Deus. Mas o caminho estreito, ele traz edificação para a sua vida. O caminho estreito traz edificação para a igreja. O caminho estreito faz a vontade de Deus. O caminho estreito deixa o coração de Deus e vai nos levar para o reino. Louvado seja o Senhor. A escolha está nas nossas mãos. Nós é que escolhemos. Não basta simplesmente entrar pela porta. Agora, eu e você precisamos ter um viver restrito pelo Espírito. Sabe, amados? Por quê? Porque nós temos um ministério para cumprir. É? Quando você creu em Cristo Jesus, Cristo Jesus já lhe deu um dom. E o primeiro dom foi de você se tornar filho de Deus. E depois ele lhe capacita para servir a ele na igreja, lhe concedendo dom espirituais para que você desempenhe o seu serviço visando a edificação. Por isso que lá em 2 Timóteo diz o seguinte, 2 Timóteo, capítulo 4, 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 5, diz assim: Tu, porém, sê sóbrio em todas as coisas. Suporta as aflições. Faz o trabalho de um evangelista. Cumpre cabalmente o teu ministério. O caminho apertado nos faz servos sóbrios. Servos controlados. Em todas as coisas nós teremos controle. E automaticamente
nós vamos ter a provisão do Espírito para suportar as aflições. Por quê? Porque você andar num caminho apertado, deixar a sua vontade de lado para fazer a vontade de Deus, e as outras circunstâncias que se levantam nas nossas vidas com o objetivo de nos abater e nos deixar prostrado. Mas a provisão do Espírito, quando nós estamos fazendo a vontade de Deus, nós conseguimos suportar as aflições com um único objetivo: desempenhar o nosso ministério. Porque Deus já nos deu um ministério. Você já é um ministro da nova aliança. E Ele está nos capacitando dia a dia a servi-lo. E o mais interessante, Ele está nos capacitando a servir invocando o seu nome. Porque o invocar, ele demonstra fragilidade. Só alguém frágil é que invoca o nome do Senhor. Só alguém frágil é que depende de Deus para fazer a vontade de Deus. Os fortes não dependem de Deus. Os fortes não invocam porque eles são fortes. Mas nós que somos fracos, invocamos o nosso Deus, chamamos o nosso Deus para dentro do nosso espírito, para nos dar força e nos reavivar, para nós seguirmos avante, para cumprirmos o nosso ministério. Louvado seja o Senhor. Deus, Ele está capacitando cada um de nós a sermos pastores, a verdadeiros pastores que cuidam das pessoas, que cuidam do rebanho de Deus. E não somente nos capacitando, mas nós também precisamos capacitar outros também a desempenhar o seu ministério, a de fato se tornar também pastores. Tudo isso, meus amados, só vai ocorrer se nós estivermos e nos colocarmos à disposição de Deus. E não somente à disposição de Deus, mas também obedecer à direção do Espírito. Quando nós nos colocamos à disposição de Deus e obedecemos à direção do Espírito, o mais bem-aventurado seremos nós. E as pessoas ganharão do suprimento da vida do verdadeiro pastor que está dentro de cada um de nós. Porque vai ter momentos que você vai ser ovelha. Outros vêm e lhe apacenta. Mas vai ter momento que você vai fazer a função de pastor. Você vai lá e apacenta e encoraja aquele que está caído a levantar-se novamente e a seguir junto com você nesse caminho apertado que nos leva ao reino. Jesus Cristo é o nosso Senhor. Que Deus abençoe a todos e que a provisão do Espírito possa de fato ser com cada um de nós, nos levando a fazer a vontade de Deus. Que possamos dizer todos os dias: eis aqui estou, ó Deus, para fazer a tua vontade, mesmo que isso doa. Mas esse doer vai trazer para a minha vida e para a sua vida um fim proveitoso. Louvado seja o Senhor. Senhor Jesus, Senhor, nesse exato momento, Senhor, o meu coração se alegra em Ti, porque Tu és o nosso Deus. Tu és a nossa provisão, Tu és o nosso socorro bem presente em todas as áreas. Tu és aquele que estás nos capacitando a Te servir. Declaramos a Ti, Senhor, que nós não sabemos Te servir,
Precisamos que o Senhor nos ensine a fazer a tua vontade. Precisamos que o teu Espírito, Senhor, endireite os nossos caminhos tortuosos para que a nossa vida seja um canal de bênção para as pessoas. Senhor, faz isso para nós. Faz isso em nós. Trabalha a tua vontade para dentro de nós. Senhor, isso é o que mais precisamos. É que o teu Espírito cele-nos dia a dia com a tua vida, com a tua graça. Ó Senhor, que os nossos olhos possam estar postos em Ti todos os dias das nossas vidas. Não nos deixe desviar o nosso olhar para a direita nem para a esquerda. Mas, Senhor, faz-nos te ver. Aparece para nós. Senhor, aparece para nós. Assim como Tu aparecesse para tantos outros servos Teus, mostrando a Tua vontade. Deus, não nos deixa além aquém da Tua vontade, mas nos faz nos envolver com a Tua vontade. Ó Pai, esse é o nosso pedido. Em nome de Jesus. Irmãos, diante da palavra, eu entendi que nós precisamos entrar pela porta estreita e pelo caminho apertado, porque a porta estreita e o caminho apertado são as coisas que nos levam a entrar no reino. Porque se nós entrarmos na porta larga e no caminho largo, nós vamos para o lago de fogo junto com Satanás e os anjos caídos. Amém. Jesus é o Senhor. Amém, irmãos. Boa noite. Jesus é o Senhor. Graças a Deus por mais uma palavra, né? E essa palavra veio nos encorajar e também nos mostrar que Deus ele tem um desejo. E realmente o tema da mensagem dessa semana é muito forte. Eis aqui estou, ó Deus, para fazer a tua vontade. Então, irmãos, nós, como ministros da Nova Aliança, primeiramente, nós precisamos nos posicionar pela vontade do Senhor, mas também, irmãos, nós precisamos estar dispostos a obedecer a direção do Espírito, aquilo que Deus ele tem falado. Porque nós, como ministros da Nova Aliança, na medida que nós reconhecemos que nós não somos capazes de nada, mas que a nossa suficiência vem de Deus, nós invocamos o nome do Senhor, passamos a confiar no Senhor. E então, irmãos, nós certamente, pelo fato de invocar o nome do Senhor, de passar a depender do Senhor, certamente o Senhor vai nos constranger a também fazer a vontade do Senhor, seguindo então a direção do Espírito. Então, irmãos, louvado seja o Senhor pelo falar profético. Que esse falar, irmãos, possa tocar o nosso coração de tal maneira que nós possamos ter uma reação positiva em relação a tudo que Deus ele tem revelado para nós. Senhor Jesus. E nós vimos, irmãos, que a porta é uma porta estreita, porque largo é o caminho e também espaçoso que conduz à perdição. E são muitos, irmãos, que entram por ela, porém aqueles que entram pela porta estreita, aqueles que estão dispostos a obedecer ao Senhor, entrarão por essa porta estreita e terão, irmãos, que pagar um preço. Senhor Jesus. Porém, irmãos, nós sabemos que há um resultado lá na frente. Deus ele tem algo reservado para nós. Deus hoje ele tem nos chamado, ele conta conosco para que nós possamos cooperar com ele em relação ao seu propósito. Então, irmãos, que a nossa vida seja para o propósito de Deus. Nós possamos fazer a escolha de nos posicionar e de obedecer esse falar. E então, irmãos, dessa maneira, entrarmos por essa porta estreita. Porque essa porta estreita, ela nos conduz para a vida. Ó Senhor Jesus. E lembrando, irmãos, que essa porta estreita, e com respeito também ao caminho espaçoso, né? Isso não está relacionado à questão da salvação, da perdição da salvação. Porque, irmãos, uma vez salvo, salvo para sempre. Esses versículos estão relacionados à entrada no reino. Está relacionado ao galardão. E para complementar, eu queria encaixar aquele versículo que fala que muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Os escolhidos de Deus é aqueles, irmãos, que entram por essa porta estreita. Que nós possamos, irmãos, nos posicionar pelo reino de Deus e pela vontade do Senhor, sendo obedientes à direção que o Senhor tem nos dado por meio do seu Espírito. Louvado seja o Senhor. Amém. Boa noite a todos. Graças ao Senhor por mais uma palavra, por mais uma mensagem que o Senhor tem trazido ao nosso coração. Diante dessa mensagem, o Senhor veio falar conosco em Mateus capítulo 7, versículo 13, que fala sobre a porta, né?
E o Senhor já tinha me levado a ter uma experiência sobre esse versículo. Porque para nos apresentarmos diante do Senhor, nós precisamos entrar por essa porta. Essa porta estreita, esse caminho apertado, onde nos leva a ter experiências com o Senhor. O ministro da Nova Aliança, ele precisa ter essa experiência com o Senhor. Ele precisa deixar de lado a sua vontade. O Senhor falou conosco nessa noite que nós precisamos fazer a sua vontade. Esse é o desejo de Deus para o seu ministro. Mas, para fazer a vontade do Senhor, nós precisamos deixar a nossa vontade de lado. E aí, realmente, nos colocar diante do altar e seguir em direção ao caminho apertado, onde vamos ter aflições, vamos ter nossa dificuldade, mas tendo a certeza que no final vamos ter uma experiência maravilhosa, que é reinar com o Senhor, né? Um verdadeiro cristão, ele anela reinar com o Senhor. E para reinar com o Senhor, nós precisamos nos apresentar a Ele em oração. Muitas vezes não conseguimos, pela nossa dificuldade. Ainda há em nós a natureza brava. Mas o Senhor, Ele quer retirar de nós essa natureza. Ao passo que você se deixa caminhar por esse caminho estreito, ao passo que você se apresenta diante do Senhor em oração, o Senhor, Ele vai levar você e eu a ter experiência com Ele e a realmente nos levar a ser esse ministro da Nova Aliança. Graças ao Senhor pelo falar profético. Graças ao Senhor por o Senhor estar abrindo nossos olhos, estar rasgando o véu e nos levando a entrar realmente por este caminho, que é o próprio Deus, né? Que o Senhor continue falando ao nosso coração, que mais mensagem como essa venha para nós, que o Senhor continue usando os seus ministros, os seus servos, os seus profetas, para quebrantar o nosso coração. Nós estamos passando por momentos difíceis, mas é nesse momento que o Senhor Ele vai nos aperfeiçoar. Não é em uma escola, não é em uma faculdade, mas é nesse caminho estreito que o Senhor Ele quer levar você a ter experiência profunda com Ele, para que você possa levar outros a seguir esse caminho. Que o Senhor possa abençoar cada um de nós e nos levar a andar por esse caminho. Jesus é o nosso Senhor. Amém, irmãos. O irmão falou brevemente sobre a questão do tempo. E ele falou que quando a gente gasta o tempo com o Senhor, para falar a verdade, a gente não gasta o nosso tempo, mas a gente investe. E, embora ele tenha falado brevemente sobre isso, eu toquei bastante, porque é uma dificuldade que eu tenho, mas também é uma coisa que eu tenho tentado melhorar. A gente tem costume de falar que não temos tempo para fazer as nossas coisas. Mas aí a gente tem que regrar o nosso tempo. Ou seja, a gente dá mais tempo, a gente foca mais naquilo que a gente coloca em primeiro lugar. E quando investimos o nosso tempo para o Senhor, quando nos colocamos à mercê do Senhor, Ele tem a oportunidade de nos usar na sua obra. Amém, irmãos. Jesus é o Senhor. Graças ao Senhor por mais uma palavra. Mais uma noite o Senhor veio falar conosco que nós precisamos nos dispor e andar no caminho dele, não é isso? Então, eu sou grata ao Senhor, porque cada dia o Senhor tem falado, né, que eu preciso andar nos caminhos dele. Sabemos que o caminho é apertado, mas aí sabemos também que todas as dificuldades que passamos, que são esse caminho estreito, sabemos que tem um galardão. Então, para alcançarmos esse galardão, nós precisamos passar por esses momentos, né? E com o Senhor nós conseguimos. O Senhor, Ele venceu a morte e nós vencemos com o Senhor. Graças ao Senhor, e o Senhor tem cada dia nos encorajado, o Senhor não desiste de nós, né? Então, que possamos sempre andar na verdade, andar fazendo a sua vontade. Graças ao Senhor, pela vida da igreja, pela vida dos irmãos, que cada dia tem se importado em levar a palavra para nós, né? E assim, o Senhor deixou a palavra dele para, de fato, nos corrigir e nos levar a ser habilitado para a sua obra. Então, que possamos andar nesse caminho. Jesus é o Senhor. Amém.
Como o irmão falou, né, no compartilhar dele, assim, foi um ponto que eu toquei, foi a respeito do tempo. E, de fato, que nós possamos administrar o nosso tempo, porque tem tantas as coisas durante o dia, e por que não deixar o tempo para o Senhor, ter comunhão com Ele, ler a Bíblia, ler livros, que tem livros muito bons, e, assim, coisas que nos levanta, nos deixa encorajados, né? Ler e ter uma comunhão íntima com o Senhor. Eu fico muito grata, eu sou grata ao Senhor por tudo que os irmãos têm falado nas mensagens e que nós possamos colocar em prática, porque o ministro, ele faz a vontade do Senhor. A vontade do Senhor é dia após dia, assim, é nosso agir, no nosso falar, né? Tudo isso é de um ministro. Amém.